Olá, pessoas! Começa agora mais um Tese da Minha Vida. Hoje eu converso com Alice Pavanello. Ela é doutoranda e mestra em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria. Também é bacharel em comunicação com habilitação em jornalismo pela mesma instituição. Tem especialização em televisão e convergência digital pela Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos. E é responsável pelo canal Além do Lattes no YouTube. A gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Olá, Alice. Olá, Viviane. Muito obrigada. Fico lisonjeada pelo convite e pela oportunidade de poder conversar contigo aqui no Tese da Minha Vida. Eu que agradeço por você aceitar o convite e dividir com a gente um pouquinho da sua história. Começando, você se formou e 6 anos depois, né, se formou na graduação, e 6 anos depois resolveu voltar para a academia para fazer um mestrado. O que te fez fazer essa retomada da vida acadêmica? Pois é. Bom, quando eu fiz a minha graduação, eu me formei em 2009. Quando eu entrei na graduação, eu não pensava na vida acadêmica, assim, né? Eu escolhi a profissão de jornalista pensando na parte prática, assim, né? No fazer jornalístico do dia a dia, de ser repórter, né? Aquela coisa bem que a gente enxerga na TV e imagina, né? Que é o repórter na redação, apurando informações, checando, sempre atualizado de tudo. Então, eu entrei na graduação pensando em fazer isso. Então, ao longo da minha graduação, eu passei... as minhas experiências de estágio sempre foram focadas pensando em me aperfeiçoar enquanto profissional. Então, quando eu me formei, terminei, eu fui para o mercado de trabalho, né? Fui atuar como repórter. Acabei indo trabalhar na TV, por onde eu fiquei a maior parte do meu tempo, né? Eu passei um início numa assessoria de imprensa, mas logo fui para a TV, onde eu passei a maior parte do meu tempo. E aí, quando eu estava no mercado de trabalho, algumas questões começaram a me inquietar, né? A respeito da prática do fazer jornalismo, das práticas jornalísticas. E aí eu comecei a refletir sobre pensar onde que eu poderia buscar respostas ou entender melhor o que me intrigava. E aí eu fui fazer uma pós-graduação, na verdade. Até justamente porque quando eu pensei inicialmente em fazer mestrado, eu não sabia muito bem por onde começar. Eu olhava os programas de pós-graduação aqui da Universidade Federal de Santa Maria, e aí mas eu não compreendia muito bem como que eu poderia me encaixar enquanto profissional na época naqueles grupos de pesquisa. Então eu fui fazer uma pós-graduação que era mais focada também na questão prática, né, em televisão e convergência digital, que tinha mais a ver com o que eu estava trabalhando. E aí que eu descobri que o universo da pesquisa é muito interessante, que ele não só... que, aliás, pelo contrário, ele não nos fornece respostas, né? Ele nos fornece novos questionamentos, mas, ao mesmo tempo, nos fornece caminhos para investigar, buscar e entender melhor o funcionamento da sociedade, o funcionamento da profissão. Aí foi, então, que eu resolvi retomar a minha carreira acadêmica. Fiz a pós-graduação, e aí depois, em 2017, que eu entrei no mestrado, para, de fato, assim, fazer. Daí larguei o trabalho, né, comecei a ganhar bolsa, larguei o meu emprego para me dedicar à carreira acadêmica propriamente, né. E pegando isso, né, do tempo que você esteve como repórter, é interessante como que você traz para o seu tema de dissertação, que é práticas de consumo das redes sociais por mães de vítimas do incêndio da Boate Kiss, a criação de experiências no cotidiano. Você, enquanto repórter da RBS TV, que é uma afiliada da Rede Globo no Sul, você cobriu muito de notícias que nacionalmente foram impactantes, né, como a tragédia da Boate Kiss. Eu queria que você contasse um pouco como foi redirecionar o olhar, agora não como repórter, cobrindo o que aconteceu e focando especificamente nas mães daquelas vítimas
e fazendo a sua pesquisa de mestrado, como que foi essa mudança de olhar, nessas outras questões que apareceram? Sim, foi bem esse movimento que eu tive que fazer, né? Tive que olhar o mesmo objeto, digamos assim, né, com outro olhar. E esse movimento se deu porque eu participei da cobertura da tragédia da Boate Kiss, né? Foi em 2013, 27 de dezembro de janeiro de 2013. E eu estava aqui, participei da cobertura da tragédia desde a madrugada, né? Fui acordada de madrugada, aquela coisa de, né? Não interessa quem está no plantão, mas o factual, todo mundo é acionado, né? E então eu acompanhei e participei da cobertura do desastre desde o primeiro dia, né? Então foi uma cobertura muito intensa, especialmente naquele primeiro ano, devido a toda a mobilização, toda a afetação social que causou por, né, motivos óbvios, assim, né, da dimensão do desastre e da tragédia. E, de alguma forma, eu me aproximei dos familiares de vítimas, né, porque eram pessoas com as quais a gente estava sempre em contato para pegar pauta, para apurar informações, e também porque é impossível nessas situações a gente não se sensibilizar com os familiares, né, com as pessoas que são mais diretamente afetadas pela tragédia, né, que perderam seus filhos. E aí, quando eu decidi, né, sair do mercado de trabalho, me dedicar à pesquisa, eu fiquei, né, assim, eu não me arrependi em nenhum momento dessa minha decisão. Foi uma decisão bem consciente, assim, né, pesando vários aspectos, bem consciente, uma tomada de decisão bem clara para mim. Mas eu fiquei com aquela sensação de que eu não tinha terminado de cumprir o meu dever, assim, porque não o meu dever de jornalista de ficar acompanhando aquele caso. Por mais que eu acompanhasse, né, tivesse continuado acompanhando por outros meios, né, não atuando diretamente, mas eu ficava com aquela sensação de que eu tinha abandonado aquela causa, assim, né. E aí eu entrei, na verdade, até no mestrado com outro projeto. O projeto era mais ou menos semelhante, mas o meu foco de observação não seria no grupo de mães, seria um outro grupo. Mas em função... Mas a boate, a tragédia da boate ainda? Não, outra coisa, outra mobilização de outros grupos, de grupos de comunidades populares aqui de Santa Maria. E aí, em função de algumas questões próprias da pesquisa, assim, que não se configuram conforme a gente planeja no início, né? E eu acabou esse grupo que inicialmente era mais ativo e tal, começou a se desmobilizar de alguma forma, e eu conversei com a minha orientadora e conversamos sobre a ideia de trocar de grupo observado. E aí, por questões do destino, assim, me veio a ideia de conversar com essas mães, porque são mães que continuam ativamente nas redes sociais e ativamente no presencial também, né, na tenda da vigília aqui em Santa Maria, atuando em prol dos seus objetivos, né, assim, de luta por justiça, memória, mudança social. E aí, então, eu passei a focar nelas para observar essas práticas de consumo das redes sociais. E aí, então, de certa forma, para mim foi uma possibilidade de eu retornar, de eu ocupar, então, essa posição de certa forma, repórter e de acompanhar este caso, só que agora com a perspectiva da pesquisa, com um outro olhar, com um outro objetivo, né? Então, eu consegui fazer esse movimento, interliguei a experiência que eu tinha da vivência, né, da situação, do caso, e trouxe isso para o âmbito da pesquisa. É claro que eu tive que fazer um movimento também de afastamento, assim, né, porque a etnografia para a internet, que foi a metodologia que eu utilizei, ela requer isso, um certo afastamento para a gente conseguir observar certos meandros das relações, assim, que ao mesmo tempo uma inclusão, ao mesmo tempo um afastamento, né, para a gente conseguir ter essa visão holística dessas interações sociais, assim, mas foi uma oportunidade muito boa, inclusive de aproximação com as mães, né, com as quais eu continuo muito amiga ainda. E continuando, você
começa a lecionar num campus da universidade, e a pandemia chega. A pandemia chega e, claro que principalmente quem é da pesquisa tem aquela coisa que coça, né? A gente não consegue ficar parado. O que a pandemia te trouxe de buscar essa outra forma de lidar com a sala de aula, que fisicamente já não existia mais, e como que nessa história aparece o Além do Lattes? Pois é. Bom, a pandemia, na verdade, até tem bastante a ver, né, com a realização do Além do Lattes, assim, com a viabilização do Além do Lattes. Eu, de fato, comecei a dar aula lá é um campus da UFSM que fica em Frederico Westphalen, então é uma cidade que é relativamente longe aqui de Santa Maria. Eu comecei a dar aula, eu passei no processo de seleção no ano passado, né, comecei a dar aula no finalzinho do primeiro semestre, e a cidade ela é longe, assim, então ela fica, o ônibus que não é direto e demora umas 6 horas, assim, para ir, né, e o de carro dá 4. Então, por um lado, a pandemia até nesse primeiro semestre me facilitou a questão logística do ir e do voltar, mas infelizmente afastou o convívio dos alunos, o convívio dos professores, né? Bom, mas aí então eu passei nessa seleção, que é nessa universidade, esse campus da universidade. Comecei a ter essa experiência própria, que antes eu só tinha tido de docência orientada, né? Comecei a ter essa experiência de dar aula, o que foi incrível, assim, eu gostei muito e foi muito importante para eu me certificar de que eu quero seguir nessa carreira acadêmica, né? Por mais incerta que ela esteja no momento, né? E a gente vive se questionando de como será o futuro, mas independente, eu acredito que os professores não... Né, inclusive, vimos durante a pandemia que o presencial e a importância do professor é muito relevante, né? E aí, então, comecei a dar aula, comecei a ter essa aproximação com os alunos. Veio a pandemia, eu segui dando aula no estilo remoto, né? E para eu chamar a atenção dos alunos, digamos assim, que as minhas 2 maiores turmas desse semestre eram turmas do primeiro semestre. Então, eram recém-estudantes que tinham entrado na universidade, né? Estavam, se para nós já foi uma mudança, uma quebra de rotina, né? A gente não sabia muito bem o que fazer e como agir. Para os alunos que recém estavam entrando naquele clima de graduação, não tinham ainda aquelas ideias, né? Aquela autonomia de estudante que a gente vai desenvolvendo ao longo da graduação, né? Percebendo que a gente precisa buscar por nós mesmos o conhecimento, porque afinal de contas é a nossa formação. Mas aquele iniciozinho ali, e eu ficava sempre pensando em como eu era no primeiro semestre da graduação, né? Tentando me colocar no lugar dos alunos. E aí, então, para chamar a atenção dos alunos, digamos assim, despertar o interesse deles pelas aulas que eu estava, pelas disciplinas que eu estava ministrando, eu comecei a fazer drops de conteúdo e postar no YouTube, né? Então, eu fazia... falava sobre o conceito central daquela aula, falava sobre aquele conceito e, de certa forma, eu instigava os alunos, ou era a minha intenção, né, de instigar os alunos, que eles se interessassem pelo assunto e fossem se aprofundar, né, naquele tema daquele dia da aula, buscando os demais conteúdos da disciplina, né? Então, o PowerPoint que eu tinha preparado, os textos que eu tinha colocado lá no Moodle, né, na plataforma da universidade, para incentivar para que eles, de fato, conseguissem fazer os seus estudos apesar das dificuldades, né? Começar a caminhar com as perninhas próprias. Exatamente, começar a caminhar com as perninhas próprias, apesar das adversidades. E aí, então, de certa forma, eu postava esse material no YouTube no modo não listado, né? Então, só os alunos, só quem tinha o link tinha acesso. Mas, de certa forma, foi ali me mostrando uma possibilidade de comunicação. Né, que aí, então, depois, quando o meu contrato acabou no meio do ano, que também não foi renovado em função da pandemia, porque a professora que seria
sairia em afastamento para fazer um pós-doc, não saiu, né, por causa das impossibilidades. E aí, então, quando terminou, meu irmão me incentivou, meu namorado me incentivou, e aí eu acabei criando o Além do Lattes para que eu pudesse continuar produzindo conteúdos em contato, assim, incentivando. E além disso, assim, outras pessoas vieram me procurar, assim, amigos, colegas de jornalismo e alunos mesmo, vieram informalmente me perguntar algumas questões, assim, sobre projetos de pesquisa, sobre como fazer para entrar no mestrado, sobre a vida acadêmica. E eu comecei a refletir que eu também não tinha para quem pedir, né? Não tinha para quem perguntar quando eu tinha essas dúvidas. Quando lá eu quis fazer mestrado, eu não sabia com quem eu poderia perguntar, com quem que eu poderia contar para me ajudar a iniciar esse processo, a entender como é que funciona, né? E aí, então, eu pensei que seria uma oportunidade de criar um canal pensando, focado nisso, né? Naquela ajuda das dúvidas, das questões que são comuns a todos os estudantes, mas às vezes a gente não consegue achar respostas, né? Então, a pandemia teve uma importância. E como que, por mais que você tenha dito, né, que eram questões que talvez, se você tivesse alguém para te ajudar, já tinha sido um caminho ali mais aliviado. Mas como que você seleciona os temas, como que você faz a esquematização dos vídeos, como que você encontra um formato mais adequado para chegar, é pensando numa conversa com alguém próximo, é pensando nas questões que você mesma tinha naquele momento de início de mestrado, como que você trabalha isso? Os temas, né, para os vídeos, eles surgem de lugares diversos, assim, né? Alguns que eu penso, gostaria de fazer sobre tal assunto que eu acho que é importante, né? Por exemplo, do projeto de pesquisa, que foi meu primeiro vídeo que eu postei no canal. Eu pensei, bom, projeto de pesquisa é uma coisa que todo mundo precisa e que é uma coisa que às vezes a gente fica um pouco confuso em saber o que coloca no tema, no problema. Então, eu achei que seria um assunto que poderia balizar várias pessoas independentes da área, né? Independente da área de pesquisa. E aí também vai surgindo das perguntas, as pessoas vão mandando sugestões, e também eu vou percebendo pelas conversas, né, das pessoas. Bom, agora a gente não conversa muito, né? Mas vendo pelas conversas nas redes sociais e pela minha própria vivência, assim, eu fico pensando, de repente é interessante fazer sobre tal assunto, sobre tal assunto. Aí, então, definido o tema, né? Eu faço um roteiro, porque querendo ou não, por mais que sejam assuntos que a gente conhece, precisa ali organizar um tema, precisa buscar, conferir se as informações que eu sei estão corretas, né? Preciso ver se a forma que eu vou falar é assim mesmo que fala, porque às vezes a gente sabe do informal ali de conversar, mas é uma responsabilidade grande, né? Compartilhar uma informação. Então eu tenho que estar segura de que ela está correta, de que ela está certa, né? Então eu faço um roteiro, eu procuro, olho livros, eu tenho livros de metodologia, eu tenho livros sobre pesquisa, né? Eu utilizo como embasamento artigos também, então eu utilizo várias fontes. E eu acho que foi algo que me contribuiu o fato de eu ser jornalista, que em alguma medida o trabalho do jornalista é transformar alguns assuntos que são complicados em uma forma mais fácil de ser compreendida pelo público. Então, é um exercício que eu já fazia desde da graduação, durante a minha vida profissional, e que agora eu tento colocar em prática nos vídeos que eu produzo para o canal. Então, pensando em tornar aquele tema de uma forma mais simples de ser compreendida, não simplista, né? Não rasa, mas simples de ser compreendida. Então, acho que esse é um esforço que eu tento fazer. Eu também busco no YouTube vídeos semelhantes, né, daquele tema, daquele assunto que eu vou tratar, para ver, especialmente para ver como que eu gostaria de ver aquele tema, né? Por exemplo, tal vídeo fala sobre tal aspecto.
muito, tem canais já também que se dedicam a falar sobre isso, né? Que inclusive me servem de embasamento, né? Às vezes a pessoa fala de algum aspecto e aí eu incluo no meu vídeo, e aí a partir daquele pensamento também surgem outros, né? A gente vai fazendo conexões, mas eu também tento alterar alguns aspectos para colocar de uma forma que eu penso que para mim seria mais claro. Né? Não quero dizer que esteja certo ou que esteja errado, mas que para mim seria mais simples de compreender se eu tivesse feito de tal forma. Né? Então eu tento simplificar essas informações para ficar o mais acessível possível. Assim. Então essa é mais ou menos assim que funciona o processo de produção do roteiro. Aí eu gravo e edito, né? Agora eu estou fazendo doutorado também, o semestre recomeçou, então eu não estou conseguindo postar mais de um vídeo por semana, porque demanda bastante trabalho, bastante Sei preparação. bem como é. Sabe como é, né? Sabe como é. Então, e aí para divulgar e fazer, né, divulgação no Instagram e também, então é uma demanda de trabalho muito grande que eu tô não está sendo fácil para postar um vídeo, né? Eu estou passando finais de semana, domingo é o meu dia de editar vídeos e preparar material de divulgação, mas vale a pena, assim. Eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas dizem que foi útil, né? Que foi proveitoso, que aprenderam alguma coisa e que estavam ansiosas, estavam preocupadas e que conseguiram achar uma resposta ali naquele vídeo, assim. Eu fico feliz com esse retorno. Ai, que bacana. E você falou do doutorado. Você emenda, né? Agora não teve divisão, né, de tempo aí da dissertação para o doutorado. Eu queria saber o que a gente pode esperar dessa próxima pesquisa. Eu sei que você está nos planos de fazer um doutorado de sanduíche, a pandemia deixando, no próximo ano. O que vem? O que você está pensando em pesquisar, em aprimorar nessa nova pesquisa? Não, na verdade, eu concluí o mestrado em 2019. Não, 2018. Não, 2019. Ai, gente. A pandemia que nos deixa assim, fora do tempo. Não preocupa, né, não. confusa, mas eu fiquei um ano. Tive um intervalo de um ano que foi esse ano que eu acabei fazendo a docência. Né? Eu entrei no doutorado esse ano. Comecei no início do semestre. E o meu projeto de pesquisa, eu acabei, no fim, em função das mães, né, da Kiss, eu tive que me aprofundar nessas questões das pesquisas sobre o feminismo, né, porque para poder compreender a posição delas na sociedade, como que a sociedade enxergava elas e todas essas relações intrínsecas assim do ser mulher, né? E me apaixonei muito por esse tema e junto com isso, dando aula, em função de dar aula focado no jornalismo, porque, por exemplo, a minha dissertação ela foi em comunicação, mas ela não foi focada no jornalismo, né? Ela era em comunicação. E aí, então, dando a aula, eu me reapaixonei pelo jornalismo que eu tinha. Assim, eu redescobri o que tinha me motivado a fazer jornalismo há muito tempo né, e tinha me trouxe até aqui. E aí, então, eu quis me reaproximar do jornalismo por meio da pesquisa, né? Refletir o fazer jornalístico propriamente. E aí, então, a minha tese, né, meu projeto de tese, eu quero pensar sobre as coberturas de desastres jornalísticos, a cobertura jornalística de desastres sob a perspectiva de gênero. Então, olhar as questões relacionadas ao universo feminino nas coberturas de desastres, porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, né, os desastres eles acabam. As mulheres elas têm um papel muito importante na reestruturação do tecido social, né? Elas têm um papel muito importante no reestabelecimento dos laços sociais e familiares, na manutenção da família, na retomada da vida pós-desastre, mas são questões que ficam invisibilizadas no discurso jornalístico, né? Porque por vários motivos, né? Que eu tenho lido e apontado, entre eles porque
por causa da própria mídia, né, que mostra o trabalho do homem que está lá fora, construindo o telhado, fazendo um trabalho mais físico e mais visível, enquanto a mulher está desenvolvendo trabalhos no interior, né, nos trabalhos mais sutis e que não são mostrados. Então, são várias questões, né? Minha ideia é estudar o ciclo, né, assim, o circuito da notícia. Então, a produção, né, porque eu também, como eu já estive neste lado de produção, eu também sei das limitações, eu também sei de alguns impedimentos que se dão, né, no momento da cobertura de desastres. Mas então pensar porque, né, o jornalismo, a gente pensa hoje como algo que a mídia não manipula nada, né, porque a mídia ela é feita de cidadãos, de pessoas que estão na sociedade. Então a mídia que a gente tem é reflexo da sociedade na qual a gente está inserida, né? Então tudo se reflete o que a gente vê se reflete na sociedade e, consequentemente, se reflete na mídia. Então, pensar nesse circuito, como que é produzido e como que também as mulheres se veem nessas reportagens, se elas se enxergam representadas ali pelo que sai na mídia. E sim, o doutorado de sanduíche, na verdade, sempre foi um sonho. E eu consegui já uma bolsa da CAPES. Em princípio é para eu ir em março, mas a gente vai tentar um adiamento em função o consulado americano está fechado aqui no Brasil, né? Então, em função da pandemia. Então, a gente vai tentar, eu teria que ir em outro país, fazer quarentena para poder fazer a entrevista, e aí depois para ir viajar também, teria que sair de outro país, fazer quarentena. E aí, então, a gente vai pedir um adiamento, mas para 2021 ainda. E eu vou para Tulane, para a Universidade de Tulane, em New Orleans, para pesquisar sobre a orientação de uma professora que, inclusive, tem textos sobre a ação de mulheres no pós-Katrina, né? Porque o Katrina... Sim, o Katrina foi um furacão, né? Que inundou 80% da cidade, destruiu universidades, destruiu a cidade, e por mais que tenha sido em 2005, teve desdobramentos e tem até hoje, e a minha intenção é ver lá como que esse desastre de tamanha afetação se afetou e se alterou as coberturas jornalísticas, se alterou a grade curricular das universidades, e também ver lá, porque lá teve uma mobilização de mulheres, tem as guerreiras do Katrina, então ver como que elas se viam retratadas, se elas foram retratadas nas coberturas. Então, inclusive, a questão da pandemia tem que dar uma pausinha para eu poder também ir lá e conversar com as pessoas, né? Porque senão inviabiliza esse contato pessoal, assim. Mas foi algo que eu sempre quis, assim, antes de entrar no mestrado, eu pensava que eu gostaria de ter essa experiência de intercâmbio sanduíche, né? Eu só esqueci de falar seus orientadores no mestrado, professora Sandra Huber da Silva, e no doutorado, Márcia Franz Amaral. Maravilhosas, as minhas duas orientadoras maravilhosas. E, para a gente encerrar a conversa, Alice, como que você me define sua trajetória até aqui em uma palavra? Uma palavra? Gente, não, Viviane, não pode fazer isso. Impossível uma palavra. Olha, isso não se faz. Eu não consigo pensar em uma palavra. Eu poderia dizer... não me vem uma palavra. Tá, cheia de nuances, cheia de mudanças. Não consigo falar uma palavra. É que se fosse uma palavra, eu talvez pudesse dizer inusitada. Então, porque foi uma trajetória que eu fui decidindo o caminho enquanto eu ia caminhando, né? Então às vezes a gente pensa assim, eu sempre sonhei em fazer tal coisa. Não, eu não sempre sonhei. Aliás, eu sempre sonhei em fazer algumas coisas. Eu queria fazer, né? Entrei no mestrado pensando em fazer doutorado de sanduíche. Quando eu estava na graduação, eu queria ser repórter. Então, assim, eu fui sonhando as coisas aos poucos e conduzindo a minha trajetória
conforme a vida ia também apresentando as oportunidades e eu ia enxergando possibilidades de ir melhorando e de descobrindo novos caminhos. Então, talvez inusitada seria uma palavra para definir a minha trajetória. Tá bem. Alice, muito obrigada por dividir um pouco da sua trajetória aqui, trazer sobre o Além do Lattes, sucesso nesse projeto, sucesso no doutorado, que pós-doc, desculpa, já estou adiantando até o pós-doc, que o sanduíche dê certo e que mais e mais momentos de acolhida, porque eu acho que o Lattes, o Além do Lattes, ele tem muito a ver com o TESE. Né? A gente já tinha conversado em outro momento desse acolhimento, né? Tão necessário à academia, que vai além do que é o visto por muitas pessoas, do que está no Lattes burocraticamente listado, e que só quem passa por essas experiências e consegue ter um processo de acolhimento com outras pessoas, com amigos, com orientadores e orientadoras que acolhem também, além de orientar, sabe a importância disso. Então, muito obrigada e muito obrigada pelo trabalho que você vem fazendo também. Viviane, eu é que agradeço imensamente a oportunidade de conversar contigo aqui no Tese da Minha Vida. Também te desejo vida longa para o Tese da Minha Vida e para a tua trajetória, porque, de fato, como tu falou, é algo muito importante, porque justamente o afeto é o que fica ali nas entrelinhas, né? O que fica no subentendido, no que às vezes não se comenta nos grupos, não se comenta no Facebook, não se comenta no Instagram, mas é o que nos fortalece e é o que nos faz resistir nos momentos de dificuldade e é o que nos faz querer continuar e seguir adiante. Então, parabéns pelo Tese, por trazer essas pessoas para conversar contigo e nos inspirar, tanto tu quanto as tuas convidadas. Muito obrigada pela oportunidade. E você, que nos acompanha aqui no Tese, deixe seu comentário, indique outras pessoas, mande e-mail se oferecendo também para uma conversa. Vai ser bem bacana ouvir sua história aqui também, tá? Um beijo, até mais!